Bom dia, tudo bom? Bom dia, quase boa tarde, né? Tudo bem? Eu fico olhando aqui pro lado porque aqui é por onde eu vejo os comentários de vocês, tá? Opa, deixa eu tirar o som aqui desse negócio. Isso. Tudo bem? Então, hoje, dia 20 de janeiro, sexta-feira, estamos começando um Bonecando ao Vivo. Esse é um programa onde eu faço normalmente alguma bonequinha que é uma encomenda minha, enfim. E eu vou fazendo aqui com vocês. Então, se você tem interesse em fazer boneca de pano, é legal, porque aqui eu vou dando muitas dicas ao longo da live de coisas que normalmente eu não lembro de falar, né, em lives como chá de boneca, que eu preparo mais. E é isso. A ideia dessa live não é passo a passo, tá? Essa live é uma live em que eu faço minha bonequinha aqui, então eu não vou ficar mostrando de cima, explicando tudo, mas aí eu vou dando dicas para vocês de coisinhas que eu vou lembrando aqui na hora que eu tô fazendo, tá bom? Então, quem sou eu? Eu sou Thalita Mazironi e eu ajudo mulheres a criarem bonecas de pano artesanais do zero. Então, se você tem interesse em fazer boneca de pano, fica aqui comigo, porque aqui tem muita dica que vai rolando ao longo do processo. E é legal porque vocês vão sempre me perguntando coisas e, enfim, isso vai ajudando aqui na nossa live, certo? Eu tô com a câmera virada, tá? Então pode ser que eu fuja alguma coisa aqui, mas enfim. É isso, eu vou tentar virar um pouquinho mais aqui para minha mão. E hoje eu tô começando uma Nissinha. Inclusive esse nome, Nissinha, é legal eu falar porque são essas mini bonequinhas e eu demorei muito para dar um nome para elas. Antes eu chamava de Mini. Eu tinha criado essas bonequinhas como bichinho antes, então é o mesmo molde que eu uso para fazer reninha, coelhinho, né? Que eu tenho até na minha parede, às vezes o coelhinho aparece. E hoje eu lancei lá na Imaginalinha, né, que é onde eu vendo as minhas bonecas mesmo. Eu coloquei o nome que eu dei para esse tipo de boneca, que é o nome Nissinha. E é Nissinha porque eu tinha uma boneca quando eu era criança, que eu amava. Ela era uma boneca inteirinha de pano, só que eu não consegui encontrar o modelo dela. Eu acho que ela era da Estrela, acho, não tenho certeza. Eu tentei encontrar na internet, mas eu não encontrei. E o nome dessa boneca era Nissinha. Segundo minha mãe, é porque tinha uma personagem de uma novela lá, que era Nissinha o nome, só que era Nissinha escrito com C. E essa eu resolvi colocar com 2 S's, é a boneca Nissinha. Então é isso. Então, hoje eu vou começar, mais ou menos começar, eu já tinha aqui meio que começado, né? Uma boneca Nissinha. Na verdade, é uma encomenda que eu vou ter 2 bonequinhas Nissinhas para fazer. Então, eu tava desenhando elas aqui, ó, mas é a mesma que vocês já viram por aqui. Eu já fiz bonecandos ao vivo com ela e esse bonecando ao vivo de hoje vai ser mais do início do processo, né? Aqui eu tô com o corpinho, o tecido do corpinho dela, o tecido do rostinho já emendados e eu vou continuar a partir daqui. Então, eu vou dar uma viradinha nessa câmera. Ah, sim, uma coisa que... Vamos ver o que vocês estão falando primeiro. Bom dia, Michele. Bom dia a todas. Ah, que pena, aqui pelo computador eu não consigo acenar para vocês. Que peninha. Grazi, bom dia, linda. Ah, obrigada, bom dia. Jaque, olá. Grazi, amo o seu trabalho. Ah, que bom, obrigada, Grazi. Boa tarde. Lucy. Acho que é Lucy, né? Já falei com você, eu acho, não? Toda boneca precisa de máquina de costura? Não, Lucy, nenhuma boneca precisa de máquina de costura. É verdade, tá? Você consegue fazer boneca de pano sem máquina de costura. De verdade, eu não tô falando porque, sei lá, para te convencer.
Não precisa, tá? O que acontece é que a máquina, obviamente, é uma ferramenta que aumenta a velocidade do nosso trabalho, né? Deixa ele mais eficiente, mais rápido. Então, a máquina, em algum momento, se você for fazer boneca para vender, por exemplo, você vai sentir falta de ter uma máquina de costura e vai querer comprar uma máquina de costura. Mas precisa ter a máquina de costura para começar a fazer boneca de pano? Não, não precisa. Você consegue fazer tudo na mão. Eu sempre falo que você precisa de basicamente 3 pontos de costura de mão para fazer boneca de pano, que é o ponto que seria o equivalente ao ponto reto da máquina de costura. Então, é o ponto atrás, que a gente chama. O alinhavo, que é aquele para você franzir coisas. Então, quando a gente vai fazer roupinha, principalmente de boneca, a gente franze muitas coisas de roupinha, né? Até onde você acha que não tem franzido, pode ser que tenha, porque isso ajuda no caimento da roupinha. Então, o alinhavo e o ponto invisível, né? O ponto invisível a gente usa, inclusive, mesmo se você tiver máquina, você vai ter que fazer pontos de costura na mão. Isso até é uma coisa que às vezes as pessoas acham que não precisa. Ah, eu tenho máquina de costura, não vou mais usar, fazer nada na mão. Não é bem assim. Então, você vai precisar fazer na mão, sim, o ponto invisível, que é para fechar as partezinhas da boneca, tá bom? Então, é isso, Lucy. Você pode fazer na mão, não precisa de máquina. Aí já me perguntaram também, mas qual máquina que eu preciso para fazer, se eu quiser comprar uma máquina, né? Que máquina que eu compro para fazer boneca? Uma máquina pode ser a mais simples que você encontrar, tá? Porque você precisa de pontos, basicamente de ponto reto e zigue-zague. Assim, para começar mesmo, só o ponto reto já dá conta, tá? Então, isso qualquer máquina de costura tem, você pode comprar. Eu sempre falo para vocês aqui, infelizmente a minha maquininha que eu usava, ela tá lá na casa da minha mãe, mas eu já mostrei, se vocês procurarem vídeo, aqui tem vídeo meu, em que eu mostro a minha máquina horrenda, ela tá toda manchada, inclusive. A minha máquina antiga era uma máquina da mais simples que tem no mercado, e ela era inteira de plástico, inclusive por dentro, tanto que eles não fazem manutenção daquela máquina, porque ela é toda de plástico. Mas foi a máquina que eu comecei e que me ajudou muito, inclusive na pandemia eu comecei a fazer máscara de pano, fiz adoidado, doei pro pessoal aqui do prédio, pros meus amigos, todo mundo. E foi com aquela maquininha, deu super conta, viu? E até hoje ela funciona, tá? Eu só não uso porque depois eu resgatei essa máquina aqui, que era a máquina da minha avó, que também não é lá aquelas coisas. Assim, ela é muito boa, sim, mas ela não é de última geração, ela é bem velha. Eu sempre falo isso, que é uma máquina Toyota, sei lá de que ano que é isso. Quando eu peguei já não tinha mais como que se diz? O manual, né? Então, enfim, eu encontrei um manual. Um dia eu mostro para vocês o manual que eu encontrei, que não é exatamente dessa máquina, mas é de alguma máquina da mesma época, assim. E, cara, é bizarro. É um manual por vídeo e é muito engraçado. Eu me matei de rir com aquele manual. Enfim, essa máquina aqui, ó, vou até girar a câmera para vocês. Vamos ver se vocês conseguem enxergar direito. Vocês veem que ela é uma máquina. Deixa eu ver se dá pra ver. Isso. Não reparem bagunça lá atrás de livros, tá? A viciadinha em livro aqui. É uma máquina Toyota bem velhinha, né? E olhem só que linda. A gambiarra. Ui, tem um bichinho aqui. Peraí. Ai, sai, bicho. A gambiarra linda que eu fiz aqui, né? Então, assim, vocês veem que não é nada de última geração, né, gente? E é essa máquina que eu tenho. Então, eu vou girar aqui, tá? Pra eu ficar fazendo minha bonequinha e falando com vocês ao mesmo tempo. Deixa eu ver aqui se tá legal. Eu vou ficar olhando aqui pelo computador para ver como que tá, então pode ser que tenha um delay, assim, sabe? Me avisem se tiver apontando a câmera para nenhum lugar, que daí eu arrumo. Então, olha só, aqui eu tô usando uma malha cardada,
de algodão. E aqui eu tô usando um linho, resolvi mudar o padrãozinho, né? Antes eu tava usando o linho de bolinhas, de poá, e agora eu vou usar esse aqui. Uma coisa que eu ia fazer antes disso, porque assim, aqui eu ainda tenho que embutir bracinho e a minha etiqueta, tá? E antes disso, eu vou falar sobre a etiquetinha novamente, porque vocês adoram esse assunto da etiqueta, que é essas etiquetinhas aqui que eu faço, tá? Eu já tem vídeo aqui falando como que faz. E esse vídeo assim fez um sucesso para vocês, né? Todo mundo gostou. E eu uso, de verdade, eu uso essas etiquetas aqui nos meus produtos. Só que assim, muita gente veio me perguntar várias coisas sobre a etiqueta, se sai, se desfia, se não sei o quê. Então vamos lá, vamos conversar sobre isso. Eu até vou girar a câmera de novo para mim aqui pra gente falar sobre. Eu tô aparecendo? A Laide Fátima Silva, boa tarde. Boa tarde. Bom dia, linda. Oi, Michele, tudo bom? Tem umas pessoinhas aqui que eu reconheço, que a gente fica conversando aqui por mensagem. Se vocês tiverem dúvidas, pode mandar mensagem que eu respondo, tá? Sou eu mesma que respondo. Então, vamos lá. Etiquetinhas. Vamos lá. O que acontece, gente? Tem muita gente que chega aqui no canal perguntando das etiquetas. Ah, eu posso usar para pano de prata, eu posso usar para não sei o quê, para não sei o quê. Gente, eu faço boneca de pano artesanal, certo? As bonecas de pano, a não ser que vá para criança, né? A gente normalmente não fica lavando muito. Tipo, boneca que é para deixar ali como que se diz? Como decoração, assim, a gente não fica lavando muito. E quando lava... Nossa, tá aparecendo assim uma imagem maravilhosa. E quando lava, a gente lava na mão, né? Com cuidado e tudo mais, tá? Então, assim, eu recomendo para que você use num produto que vai ser lavado, tipo um pano de prato, que vai ser sempre lavado. Melhor não, né? Porque vai sair, sabe? Isso aqui é uma etiqueta que é uma solução caseira, tá? Então, você gasta quase zero, né? Você gasta com o tecido que você vai pôr aqui e com esse papel de etiqueta que é muito pouco, né? Porque em um negócio vem um monte, você consegue um monte de papel e com um monte de papel você consegue fazer um monte de etiqueta. Então, assim, você gasta muito pouco para fazer. Então, é uma solução caseira, que você não vai gastar quase nada. Então, por conta de ser caseira e não gastar quase nada, obviamente que ela também não vai ser super durável, tá, gente? Então, eu gosto de usar nas minhas bonecas, mas eu tenho consciência de que essa etiqueta não vai durar para sempre. Ela vai chegar na bonequinha certinho, bonitinho, mas depois, e inclusive eu resolvi fazer o teste, porque teve uma moça que escreveu, que ela falou assim, eu fiz o teste e manchou minha boneca, né? Saiu tinta e manchou. Olha, comigo nunca aconteceu isso, mas resolvi fazer o teste hoje, até para mostrar para vocês aqui. Olha só, eu lavei a bonequinha como se fosse uma, né, normal. Essa boneca nem tá terminada, vocês estão vendo que ela tá com as coisas saindo aqui, não é de mal feita não, é que eu nem costurei ainda, nem fechei ela. E olha só, realmente saiu aqui, né? Saiu bastante da tinta da etiqueta, mas não manchou minha boneca, tá? Eu não sei o que aconteceu aí, mas assim, eu lavei normal com... como é que se diz? Do jeito que eu lavaria uma boneca, que é na mão, com água e sabão neutro, e saiu um pouquinho da tinta, um pouquinho não, bastante, né? Ficou ainda um pouquinho da marquinha, mas saiu bastante, mas não manchou minha boneca, tá bom? Então, quanto a isso, eu acho que estamos seguros. Agora, sai. Então, por isso que eu digo, eu falo sobre bonecas de pano, uma solução caseira para boneca de pano. Se você vai fazer para pano de prato, para não sei o que, na primeira vez que você lavar, já vai sair bastante da marca. Então, se não é essa a sua intenção, né?
Eu também não vejo problema, porque assim, eu entrego a boneca, eu quero que a pessoa saiba a minha marca e tudo, mas depois não tem necessidade também de ficar aquela marca ali sempre aparecendo, né? Se é uma solução caseira. Se você quer uma solução que seja duradoura, daí não usa uma solução caseira, daí usa uma solução que é um pouquinho mais profissional, tá? Bom, outra coisa que me perguntam, então, se desfia. Desfia, normalmente desfia, olha aqui, ó, tá saindo. Aí o que que eu faço? O que eu vou fazer aqui agora é passar termolina. Então eu corto a minha etiquetinha e daí eu vou lá e passo a termolina leitosa, que é uma ótima solução para tudo que desfia de tecido aí. Então, deixa eu encontrar minha termolina leitosa, olha aqui, ó. Esta aqui, tá? Eu sempre tenho paninhos assim, sabe aqueles paninhos que a gente compra de rolinho assim? Sempre tenho em mãos, porque sempre precisa para usar, pra, sei lá, para limpar a mão para qualquer coisa, limpar pincel, enfim. E é isso que eu faço, daí eu vou lá e passo a termolina leitosa nos cantinhos, tá, gente? Por quê? Porque a termolina leitosa, ela também acaba borrando a tinta da etiquetinha. Então, por isso que eu passo bem nos cantinhos. E deixo secando. Tô com o pelinho aqui. Aqui tenho gatos em casa, então os pelinhos comandam. Ó, eu faço assim, passo só nos cantinhos. Boa tarde, Gislene, tudo bom? Então, gente, aqui é o Bonecando ao Vivo. De novo, vamos apresentar o programa. Esse programa aqui, eu sempre trago alguma coisa que eu tô fazendo, alguma encomenda e vou falando com vocês, conversando, tirando dúvidas, né? Muitas vezes vocês já me mandam dúvidas por mensagem, então eu trago aqui também. E vou falando dicas, né? Enquanto eu vou fazendo as coisas, vou lembrando de coisas que são importantes e vou falando por aqui, coisas que normalmente eu esqueço, não coloco nas lives, enfim, tá? Então é isso, ó. Passei nos cantinhos e agora eu vou deixar aqui do ladinho secando. Daqui a pouco eu mostro pra vocês como que fica. Já vou guardar isso aqui porque é aquilo, né? Se é pra derrubar, a gente derruba mesmo. Então, já guarda, já tira do caminho, porque pode fazer bagunça. Limpa a mão. E o que que é o Bonecando? Ah, sim, o Bonecando ao Vivo não é passo a passo, tá? Eu sei que vocês adoram passo a passo, mas aqui a ideia não é que seja passo a passo, não. A ideia é que seja um lugar pra gente ir conversando, trocando ideia, tá? Então vamos voltar aqui pra minha bonequinha. Tem mais alguma dúvida sobre essa etiqueta, gente? Michele, outra opção é bordar o nome na etiqueta. Também dá, né? Dá para bordar sim. Dá inclusive para você só fazer. Inclusive, olha só, interessante você falar isso. Por quê? Como que eu aprendi a fazer essa etiqueta? Justamente com alguém que ensinou a fazer o risco do bordado desse jeito, né? Então, uma maneira fácil, ao invés de ficar passando o risco na mão, era imprimir no tecido e depois bordar. Então, se você quiser, você pode inclusive imprimir mesmo e bordar por cima para ficar mais fácil. Pode. É uma opção para ficar para sempre, né? Amiga, qual seria a etiqueta ideal que não saia tinta? Olha, existem lugares que fazem, né? Daí você contrata. Então, eles fazem também num algodão.
e fazem um rolo, que eu já dei uma olhada, mas eu não cotei, tá? Eu não sei quanto que sai, eu não perguntei. Mas tem essa opção que é uma opção que eu vou fazer mais pra frente, provavelmente vai ser essa de algodãozinho, que fica assim, o aspecto seria parecido, mas aquela lá não sai, né? Não sai a tinta. Luciana, boa tarde, cheguei agora. Oi, Luciana, seja bem-vinda ao Bonecando ao Vivo. Então tá. Então vamos voltar aqui para a bonequinha. Deixa eu ver aqui se estão vendo tudo certo. Aí. Então aqui, como eu disse, uma malha e um linho. Vocês viram que já tem um risco aqui em roxo, né? Mas o que acontece? Como eu digo, normalmente a gente erra na hora de costurar e tal. Então eu vou repassar esse risco aqui no vermelho para eu saber onde que eu tenho que ir. Essa aqui é uma caneta fantasminha. Ah, outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: mas muita gente mesmo tem me mandado mensagem perguntando sobre os meus moldes. Ah, me manda e não sei o quê. Então, assim, gente, eu não disponibilizo meus moldes, tá? Eles vão ser exclusivos do meu curso. Então é isso. Não disponibilizo, não vendo, tá? Esses moldes são meus, então você não vai encontrar em outro lugar. São moldes autorais. E o meu curso logo, logo será lançado. Então lá você vai aprender a fazer boneca de pano com os meus moldes, mas também vai aprender a criar seus próprios moldes. Então isso é muito legal, porque a minha ideia é justamente que você ative essa criatividade e coloque coisas lindas no mundo de sua autoria. Gislene, sucesso. Obrigada, Gislene. Tá, então eu desenhei aqui. Agora eu vou pegar a cabecinha. Vou desenhar aqui a cabeça. Podem me fazer perguntas, gente. Estou vendo vocês. Esses dias até eu postei um vídeo falando sobre a agulha para usar na máquina, né? Porque até muito pouco tempo mesmo, tá? Eu vou descobrindo coisas, tá? Até com vocês eu vou descobrindo, vou aprendendo, né? Isso que é o legal de ensinar, a gente aprende muito. Isso é uma das coisas que me faz fazer o que eu tô fazendo. Eu aprendo muito. E eu aprendi que se você usar uma agulha mais fina na máquina, é melhor para costurar coisas de malha. Então agora eu estou usando uma agulha para costurar malha e malha. Normalmente que eu uso de elástico é malha. Para costurar é a agulha número 10, tá? Na máquina de costura. Antes eu usava 14 e eu tinha muita dificuldade para costurar a malha.
Porque, enfim, a agulha 14 ela é bem mais grossa e ela dá uma comida, assim, no tecido, sabe? A Luciana perguntou, esse tecido da cabecinha é malha? Isso, é malha de algodão, malha cardada. E aqui eu vou, antes de costurar a bonequinha mesmo, eu vou fazer o bracinho dela, que é isso aqui. Tão pequenininho que dá pra fazer em qualquer retalhinho. Obrigada, maravilhosa, gente. Vocês me deixam sem graça. Vocês fazem muito elogio pra minha pessoa. Obrigada a você, tá aqui me ouvindo. E aqui, olha, a malha é muito chata, né? Não sei se você trabalha com malha, mas ela fica dançando. Então, uma dica legal, vou até fazer aqui pra me ajudar um pouco, é você grudar ela no aonde você tá passando o risco, que desse jeito ela não fica dançando. Olha lá, Magda, chegou um pouquinho atrasadinha, Magda. Acabei de falar sobre essas etiquetas. Então vamos lá, o que você perguntou? Acabei de entrar, gostaria de saber sua etiqueta, como posso fazer? Já vi que você coloca em um papel e tecido e imprime. Na impressora aceita tecido? Pois é, Magda. Aceita, tá? A minha impressora, eu testei em duas, uma impressora que é daqui, a outra que é da casa da minha mãe, e deu certo, tá? Você tem que, a única coisa é que lá no vídeo eu falo que você tem que colocar o tecido, eu coloco um algodão mesmo, tá? Então, um tecido que não estica e tudo. Você tem que passar uma régua, alguma coisa para tirar todas as bolinhas, enfim, que tiver entre o tecido e o papel de etiqueta, tá bom? Então, faz isso, passa bem esse negócio para ficar bem lisinho. E outra coisa, corta o tecido bem certinho com o papel de etiqueta. Então, não deixa o tecido sobrando, tá bom? Deixa o tecido bem certinho com o papel, porque daí a impressora vai entender que é um papel, tipo um papel mais grossinho, assim. Te respondi? Grazi, ela já falou. É, já falei, mas falo de novo. Eu não sei que hora que eu entrei, gente. Não me lembro a hora que eu falei. Acho que era meio-dia, né? Só para eu ter um pouco de controle do tempo, porque eu fico fazendo e falando ao mesmo tempo, então eu faço muito mais lentamente, né, do que o normal. E acaba que eu me perco no tempo, eu fico aqui conversando com vocês eternamente. Daqui a pouco o almoço, ó lá. Então isso me ajudou, tá vendo? A passar. Foi bem mais rapidinho do que se eu não tivesse com a fita crepe. Luciana, se colocar alfinete para segurar o tecido, alfinete aonde? É que para mim, o que eu quis dizer é que fica dançando aqui, ó, para passar o risco, sabe? Então, por isso que eu falei de colocar a fita, porque daí ajuda a não ficar dançando enquanto eu tô passando o risco.
Essa minha tesoura aqui já tá precisando de um... Acho que você tinha pensado no... entre um e outro, né? Daí eu coloco o alfinete mesmo. Ou, se você viu meu vídeo para pecinhas pequenas, o que eu faço? Eu alinhavo, né? Mas aqui não precisa. Mas você pode alinhavar também, que isso ajuda. E o ruim é que vai fazer um barulhão para vocês aí, né? Mas, enfim, paciência. Barulho de costura. Onde que tá meu pedal? Gente, esse meu quartinho aqui é pequenininho, então eu fico sofrendo aqui com as coisas. E ainda para arranjar para vocês conseguirem enxergar e tudo mais, é uma coisa de louco. Ai. Sem pressa nenhuma eu faço, vou girando. Faço a costura manual da máquina. Quando a gente tá fazendo boneca, não precisa ter pressa, tá? Luciana, quero comprar uma... tá. Luciana perguntou qual é a marca da sua máquina, quero comprar uma máquina. Pois é, Luciana, eu tava falando isso, que... Deixa só eu costurar. Que essa minha máquina aqui nem tem... A Toyota nem faz mais máquina, né? Ela é uma máquina que era da minha avó. Então, eu herdei essa máquina aqui, mas... enfim, acho que nem tem mais máquina da Toyota. Mas, como eu disse, é uma máquina, como que se fala? Máquina doméstica, né? Não é industrial, nem qualquer coisa assim. Essa minha máquina não é automática, tá? Então, não precisa de uma máquina super power não, tá? Pra fazer boneca. Não precisa de máquina, inclusive, já falei isso, né? Saiu um pouquinho do risco. O que eu vou fazer? Costurar de novo. Por quê? Porque eu saí pra fora do risco. Se eu saísse pra dentro... deixa eu mostrar pra vocês. É bom mostrar erro pra vocês, porque daí vocês também aprendem comigo, ó. Tá vendo? O risco tá aqui. E isso, gente, é muito fácil de acontecer com a malha, tá? Porque a malha ela é muito elástica, você se perde um pouco. Normal. Daí, o risco tá aqui e o corte veio pra cá. O que eu faço? Eu só venho e passo uma costura aqui, ó, no lugar certo. Por quê? Essa parte pra fora do risco, ela vai ficar embutida na boneca, tá? Então, não tem problema. O problema teria sido se eu tivesse passado com a costura aqui pra dentro. Aí, o que acontece? Eu ia ter que desmanchar e recosturar, tá bom? Mas, como eu passei pra fora, então é só eu passar uma costurinha ali e beleza. A Luciana falou, eu costuro tudo na mão mesmo, mas não deixo de fazer. Pois é, Luciana, mas é isso mesmo. No início, eu acho que vale super a pena. Porque assim... Peraí, deixa eu só costurar, que senão vai fazer barulho. Tem que fazer na mão. Mas eu já falei em uma outra live que eu, quando comecei, eu tinha muito problema, porque eu não conseguia seguir o risco, coisinha pequena eu não conseguia, daí eu fazia na mão mesmo. Ia lá, costurava na mão
E depois, quando eu fui pegando mais prática, daí sim, daí eu fui fazendo mais coisa na máquina, mas antes eu fazia muita coisa na mão. E o que isso traz de problema? Nenhum. O problema é que fica mais lento, só isso, né? A máquina, como eu sempre falo para vocês, ela ajuda, claro, ela faz com que o trabalho fique mais eficiente, mais rápido, mas não tem problema nenhum fazendo à mão. Oi, Souza, tudo bom? Já vi que errei aqui. Tem problema, errei, volto depois e corrijo. A gente às vezes cria uma coisa assim com errar, né? Ai, meu Deus do céu, errei. Gente, todo mundo erra, não tem problema. Ó, errei. Errei e ainda peguei parte aqui. E assim, eu acho que não tem problema também eu mostrar que eu erro. Inclusive, eu acho que isso faz com que vocês se sintam mais capazes, né? Porque se você só vê uma pessoa que só acerta, ué, aí fica difícil. Daí você pensa, nossa, mas eu nunca vou conseguir porque eu só erro. E eu erro muito, tá? Então, se eu que erro muito consigo fazer, qualquer um consegue. Leide falou, eu amo fazer bonecas. Luciana falou, vou fazer o almoço assistindo você. Olha só. Vou fazer de novo essa curvinha aqui. E aí aqui é aquela dica do trabalho manual na máquina. Como que funciona isso? Eu já mostrei pra vocês em alguns vídeos. Ixi, pra mim... Ah, tá. Acho que não tá travado não, né? No computador deu uma travada aqui, mas acho que na vida real não tá travado, né? Me avisem se tiver. Então, olha, aquela dica do manual. Como que é o manual na máquina? O trabalho manual na máquina. Essa manivela aqui, olha, ela funciona para você fazer uma costura que seja manual. Ou seja, eu não vou ficar apertando no pedal e a máquina vai funcionar. Não, eu venho aqui no manual e daí ela vai costurar, ó, como se eu estivesse costurando manualmente. Isso é ótimo, porque, por exemplo, para um caso desse que é um bracinho pitiquinho, com curvinha e não sei o quê, você vai lá e usa isso aqui para fazer com mais precisão, mais calma. Olha, eu vou dizer que a malha fica uma gracinha, mas um negocinho chato de trabalhar, viu? Aí, mas agora ficou certo.
Nossa, gente, eu não tô enxergando. Tem mais dúvidas, gente? Me falem. Aí, uma coisa que é muito, muito, muito importante: picotes. Fazer picotinho, tá? Porque assim você evita que fique repuxado. Existe essa tesoura aqui, que é a tesoura de picotar, que eu uso bastante. Mas eu uso ela mais com o intuito de evitar que desfie. Deixa eu colocar essa máquina pra cá. Evitar que desfie do que com o intuito de picote mesmo. Para que serve o picote? Para esse tecido conseguir esticar aqui, tá? Deixa eu ver se eu tô mostrando. Então, por exemplo, eu tenho esse bracinho aqui, depois eu vou desvirar ele. Se eu não tiver picotinhos aqui, esse negócio vai ficar repuxado, tá? Porque o tecido vai querer fazer isso aqui, ó, e ele não vai ter espaço. Então, tá vendo que com o picote ele consegue ter esse espaço para fazer assim? É essa a função do picote. E como eu disse, eu uso essa tesoura de picotar, mas eu também faço os picotinhos. Principalmente em coisinha pequenininha assim, curvinha. Faço picotinho com a tesoura. Cuidado para não acertar a costura, senão vai descosturar tudo. Bracinho, picotinho. Falando de novo, porque tem chegado muita gente perguntando para mim se eu disponibilizo o molde, pedindo para eu enviar e tudo mais. E eu não disponibilizo, tá? Esses moldes vão ser exclusivos do meu curso. Inclusive, o meu curso vai ser lançado em fevereiro. Eba! Tô bem animada. Então, se você tem interesse, né, vai querer saber sobre e tudo mais, eu sugiro que você coloque seu nome na lista de espera, tá? Tem uma listinha já tem bastante gente, então assim, se você não colocar, eu não vou lembrar de lembrar. Não vou lembrar de lembrar, não vou lembrar de falar para as pessoas. Quem que me pediu pra, enfim. Aí. Então tem um destaque aqui no meu perfil. Tem um destaque aqui no meu perfil que tem lá a lista de espera. Só entrar nesse destaque. Eu ainda não tenho prática com o vira-boneca, Gislene. Eu ainda tô meio... Olha... Isso, tô usando. Mas estou pegando a prática ainda. Agora, o enchedor eu uso bastante mesmo. Olha lá. Bracinhos.
gente, eu quero saber de vocês aqui, quem que já me segue há mais tempo. Então, eu vou pedir para vocês, quem me segue há mais tempo, colocar a hashtag soubonequeira aqui nos comentários, que eu quero saber. Eu acho legal a gente ter uma comunidade assim de bastante gente e, enfim, ir juntando essas pessoas. Então, coloquem aí no comentário hashtag soubonequeira para eu identificar as pessoinhas. Tem muita gente que eu converso aí por mensagem. A Gislene é uma, por exemplo. Bracinhos, tá. E agora eu vou posicionar. E como que eu posiciono esses bracinhos? Eu posiciono, não é aqui não. É no lado direito, tá? Então, olha só. Nossa, eu fiz uma cagadinha aqui, gente. Ai, outra coisa que eu sempre falo para vocês fazerem, não fiz aqui, e daí fiquei falando que nem uma matraca e esqueci. É marcar a parte que você vai usar para encher. Porque no caso aqui eu vou embutir meus bracinhos, eu precisava ter uma abertura para eu encher. E eu esqueci, eu não marquei, porque no molde eu não marquei. Não é o risco, eu não marquei, fiquei conversando e mostrando para vocês e não marquei e tá sem abertura. Então eu vou ter que refazer esse braço. Bom, já tá chegando no final aqui mesmo. Vamos só ver aí a nossa etiqueta aqui, ó. Como que ficou? Aqui tá a etiqueta e eu passei, só relembrando, eu passei a termolina ao redor, que é para não desfiar. E agora eu vou tirar o papelzinho de etiqueta aqui do final, de trás. Tem muita gente que me fala nos vídeos, você podia ter mostrado o resultado final. Gente, vocês já repararam que o Reels é um espaço muito curto de tempo? Eu não consigo mostrar de tudo no Reels, tá? Então, assim, ali eu conto como que faz a etiqueta. O resultado final, se vocês verem qualquer bonequinha aí que eu posto, vocês vão conseguir enxergar o resultado final. Olha lá. E é assim que tira. Ó, ficou um pedacinho ali, mas tudo bem, a gente tira o resto. Já me perguntaram se isso aqui fica colante. Não fica, tá? Essa etiqueta não é uma etiqueta que fica colada. Ela fica, ó, ela não tá colando, tá? Daí o que que eu faço? Eu dobro ela e coloco embutidinha aqui, ó. Normalmente eu uso da minha visão de raio-x, que é o que? Colocar na frente da luz. Tá? E daí costuro aqui para ela ficar embutidinha. Depois, quando eu for costurar a boneca, ela já vai ficar lá pra dentro. Tá bom? Deixa eu fazer isso aqui. Só pra vocês. E o que que eu faço? Eu faço uma costura pra fora, né? Pra fora do risco, porque assim não vai aparecer depois quando eu for desvirar. Ó lá, ó. Então, quando eu for desvirar, aí ela vai ficar certinha ali. Embutidinha, tá vendo?
Alaide Fátima. Esse curso vai ser de várias bonecas. Você pode falar mais sobre o seu curso que será em fevereiro? Alaide, eu tô falando certo? Me avisa aqui, tá? É ruim a gente falar o nome de uma pessoa de um jeito que não é o certo, né? Então, esse curso eu vou ensinar a fazer boneca do zero, tá? Tanto na mão quanto na máquina, porque eu sei que tem muita gente que não se acha capaz porque não tem a máquina. Deixa eu girar essa câmera aqui pra mim. Deixa só eu ver se eu tô sendo vista aqui na... Bom, então, eu tô falando seu nome certo? Me responde. Então, vai ser do zero. O que acontece? Eu vou disponibilizar nesse meu curso os meus moldes. Então, são basicamente quatro tipos de moldes diferentes, né? Que são das minhas bonecas. Eu adoro criar coisas, então provavelmente quando eu criar mais coisas vai entrando lá no curso. E só que a minha grande intenção mesmo, assim, do curso é que vocês saiam de lá não só fazendo a boneca e reproduzindo os meus moldes, mas que você saia de lá criando os seus. Então vocês vão ver que eu vou estimular muito nesse curso esse tipo de coisa, a criatividade de vocês. Eu vou estimular que você busque inspirações, que você aprenda a fazer o molde, a desenvolver o seu próprio molde, desenvolver o seu estilo, descobrir o que você gosta, na verdade. Então, é essa a intenção, tá bom? Então, é isso. O curso vai ser lançado em fevereiro. E, como eu disse, é legal que você coloque seu nome na lista de espera. Tem um destaque aqui no Instagram dessa lista, porque logo, logo a gente vai começar a passar informações, vai ter evento, vai ter um monte de coisa aí pra gente aproveitar bastante. Então é isso, gente. Eu vou desligar porque já deu quase 1 hora aqui, senão daqui a pouco eu não consigo nem postar esse negócio no Instagram, tá bom? Uma boa tarde pra vocês, um bom fim de semana e até mais. Beijo!